Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo do Papo de Mãe, né? Hoje eu vou falar sobre o meu pós-parto, né? Só sobre o pós-parto. No vídeo anterior eu tinha falado que eu ia falar sobre o puerpério, mas é tanto detalhezinho que eu quero deixar só num vídeo, depois o puerpério eu deixo para o outro, tá? Eu tô gravando num lugar meio nada a ver aqui do apartamento pra não dar spoiler do apartamento novo, porque eu ainda vou fazer pra vocês o turno AP, né? Então aguardem. Já peço desculpa dos barulhos, porque como é um prédio novo, tem muita gente mudando, fazendo reforma e tal, então, ok. Bom, eu saí do hospital, a Laura, foi na sexta-feira, a Laura nasceu segunda, eu saí na sexta-feira. Por quê? Porque a médica queria acompanhar um pouquinho mais ela, né, com ganho de peso e tal, pra ela continuar mamando bem, ver que ela realmente estava mamando bem, pra ficar mais seguro pra ela ir pra casa, porque ela nasceu pequenininha, né. Aí, nós viemos pra casa sexta-feira. Até então, até relatei pra vocês no vlog, né, do parto, que eu tava sentindo muita dor na cesárea, que eu fiquei muito chocada com a dor, sabe? Muita dor assim, gente, eu acho que era normal, sabe? Mas eu não achava que doía tanto. Uma outra coisa que eu fiquei muito chocada foi como a gente fica lesada, eu fiquei muito lesada. E depois, conversando com algumas pessoas, eu descobri que não era devido à anestesia, mas a morfina que eles aplicam na gente. Então, assim, por um tempo... Na verdade, não é morfina, é tipo um... É um tipo de morfina mais leve, sabe? Que é, né, um remédio pra dor. Mas isso, tipo assim, me deixou muito lesada, assim, sabe? Eu dormia muito. Nos primeiros dias, por exemplo, teve 2 vezes que o Leandro levou ela pra trocar, né? Sem eu nem ver, sabe? Tipo assim, eu tava dormindo. Tipo assim, eu deixei com ele. Tipo assim, eu era só um peito pra mamar, sabe? Fiquei totalmente, assim, entregue, assim. Foi bem esquisito, assim. Então, a minha experiência, assim, dizendo, eu não acho bacana cesárea. Eu acho que se você puder fazer parto normal, é melhor, eu acho. Porque pra mim, sabe, eu achei assim... Eu prefiro sofrer no momento e depois ficar tranquila do que depois ficar, sabe? É ruim pra você cuidar do recém-nascido, sabe? Mas enfim, muita gente ainda comentou, falou que eu tava ótima, que eu já tava andando, que eu tava pra lá e pra cá na maternidade, então, pelo jeito, a minha recuperação foi boa. Chegamos em casa, gente, eu já estava quase sem dor. Ah, um detalhe, eu recebi alta na quarta-feira no hospital, e quem ficou internada foi a Laura, entendeu? Então, tipo assim, eu não recebia medicamento do hospital. E a gente meio que marcou bobeira, que a gente precisava comprar um remédio, manipular um remédio de dor pra mim. E ele demorou um pouquinho pra ficar pronto, então acho que eu só tive acesso a ele na quinta-feira à tarde, uma coisa assim. Então, esse foi o momento que eu senti mais dor, porque daí ainda por cima eu tava sem remédio. Aí comecei a tomar o remédio, continuei com dor, vim pra casa. Aí em casa foi melhorando muito rápido, gente. Aí, tipo assim, parece que do nada, assim, a cada dia ia melhorando 30% até chegar no 100%, sabe? Tipo assim, eu sentia muito pouca dor, assim, só na hora, às vezes, de levantar numa partezinha, num cantinho, não sentia nada, nada, nada. Eu tava, tipo, uau, sabe? Nem parecia que eu tinha feito uma cesárea. Em relação à dor, foi isso. Eu me senti muito segura depois da cesárea de fazer as coisas, né? Tipo assim, de pegar ela, de andar e tal. O meu médico pediu pra eu andar bastante, assim, não ficar muito tempo deitada mesmo no hospital por causa da trombose, por risco de trombofilia, né? Outra coisa que eu preciso relatar é que eu tomei enoxaparina por 40 dias depois do parto, né? Que é um protocolo para quem tem trombofilia, né? Para evitar, porque o risco trombótico após o parto também é muito alto. Enfim, aí em relação a sangramento, eu achei que eu não tive muito sangramento, porque assim, às vezes que chegava a vir sangue no absorvente, era muito pouco. Eu tinha comprado absorvente noturno, por fim... eu tive um sangramento muito alto quando eu tava deitada na cama, logo que eu cheguei do centro cirúrgico. Eu falei, nossa, eu vou sangrar muito, eu pensei, né? Ainda mais tomando anticoagulante. Mas depois do banho, aí eu coloquei um Loturno e, tipo assim, era pouco sangue, sabe? Por fim, de quando eu saí do hospital, mais ou menos na sexta-feira, se eu usasse um protetor de calcinha, já tava ótimo, assim, sabe? Todos os outros dias. E por vários momentos eu não sangrava, eu sangrava às vezes no dia. E quando eu tava com mais ou menos uns 30... Não. Perto dos 30 dias de pós-parto, eu já não estava sangrando mais. Aí eu tive um sangramento, tipo, uns 4 dias depois, tipo, do nada. Ah, não foi do nada não, foi porque eu tive relação e no dia seguinte eu sangrei. Eu já falo sobre isso pra vocês, tá? Eu sangrei um pouco,
tipo, bem pouco, e depois nunca mais mesmo. Pelo menos por enquanto. Agora a Laura fez 50 dias ontem. Tá, eu fui no médico na quarta-feira seguinte que ela nasceu. Então ela nasceu numa segunda, eu fui na outra quarta-feira pra ele ver. Aí ele tirou aquele esparadrapo, né? E aí a minha cicatriz, ela é colada, entendeu? Ele só dá um pontinho no começo e ela é toda colada. Os cuidados são passar um sabonete que foi manipulado e passar uma pomada. Se eu tô passando essa pomada, que também foi manipulada, é um creme, na verdade. Muito raramente. Porque assim, eu tomo um banho correndo, eu tenho que me vestir correndo. Eu tenho a impressão que se eu passar aquilo lá e colocar a calcinha, não adianta muito, eu acabo não passando. Fora que ela fica lá na geladeira, então, sabe? Tô passando bem. Os primeiros dias eu até passei melhor, mas agora, enfim. Bom, em relação aos cuidados com a cicatriz foi isso. E o que ele me passou? Sobre dirigir. Eu poderia dirigir quando ela tivesse com uns 10, 12 dias já. Porque ele falou que eu estava muito bem, que eu estava ótima. Só que era assim, dirigir assim, por exemplo, eu vou ali no mercado. Só, não ficar assim, vou no mercado, depois vou na farmácia, sabe? É ficar entrando e saindo do carro. Ele falou que também usar os pedais, meio que, né? Pode ser perigoso, então se eu precisasse eu poderia dirigir. Eu fui dirigir quando ela estava com 10 dias. Eu fui só no hospital visitar a minha amiga que ganhou neném, e deixei a Laura com o Leandro, porque, tipo assim, naquela época ela dormia bastante. Então foi coisa de 1h30, eu voltei, dei mamar, deixei com ele e vazei. E também tinha leite congelado, qualquer coisa, né? Mas não precisou. Desculpem o barulho. Aí depois também eu fiquei um tempo sem dirigir e agora que eu tô voltando aos poucos. Porque sair também sozinha com a Laura, porque assim, eu só dirijo quando eu saio sozinha com ela. É meio complicado ainda, né? Então, sobre dirigir foi isso. Relação sexual ele liberou com 20 dias. Ele falou, olha, se você se sentir bem, né, assim, evitar coisas muito espalhafatosas e tal, nananã. Em relação a isso, gente, eu que fiz essa pergunta, porque eu fiquei em abstinência sexual desde que eu descobri a gravidez. E muita gente na gravidez perde a vontade, né, de fazer sexo e no puerpério também. Eu fui o contrário. Eu fiquei com a libido normal, até mais, assim, talvez pela falta, né? Então, assim, tipo, eu tava louca pra namorar de novo. E constrangedor falar isso no YouTube, né? Mas, tipo, tem que ser a verdade. E daí, com 20 dias, a gente namorou. E foi super tranquilo, gente. Super tranquilo mesmo. Eu acho que eu senti um pouco de desconforto no começo, porque eu acho que eu fiquei virgem de novo, novamente, praticamente. Mas foi bem no começo e depois, de boa, somebody love. Com muito cuidado, eu perguntei pro médico também sobre os métodos contraceptivos. Ele me falou que eu só posso usar DIU de cobre e tal, por causa da trombofilia, que daí depois eu vou gravar um vídeo certinho pra vocês, que eu vou pegar mais orientações com ele sobre isso. Mas ele falou que eu tenho um anticoncepcional em casa, já que se chama Laura, né? Que é incrível, né? A hora que você vai namorar, o neném acorda. Mas, assim, eu não pretendo colocar nada por enquanto, porque pra colocar o DIU, querendo ou não, é um procedimentozinho, assim, eu não estou afim de passar por isso de novo, pelo menos por enquanto. Então eu vou esperar a próxima consulta que eu vou nele, ela vai estar fazendo quase 3 meses, que vai ser dia 6 de julho. Bom, daí ele olhou meus seios, assim, falou, tá tranquilo, o bico não tá rachado, tal, minha amamentação tá sendo tranquila, que eu vou gravar um vídeo à parte pra vocês também sobre isso. Então, sobre a consulta médica foi isso, as orientações do médico foi isso. Que mais? Sintomas, eu não vou falar de sintomas emocionais, porque deve entrar no puerpério, sabe? Mas sintomas físicos, o que eu tive meio assim, cabreiro, no pós-parto. Quando a Laura tava com uns 10 dias, mais ou menos, de uns 7 a 10 dias, mais ou menos, eu comecei a ter o quê? Não tava frio aqui em Maringá, tava calor. Aí eu sentia muito calor, porque eu sou muito calorenta, calor. De repente, de madrugada, me dava um frio. Aí eu me cobria. Eu acordava com a cama inteirinha molhada. Sabe quando você tem febre, aí a febre passa e você, tipo assim, transpira um monte e fica morrendo de frio? Então, era isso. E assim, eu até me certifiquei se eu não tava tendo febre, que às vezes podia ter dado alguma infecção, inflamação e tal, e não era. Era uma queda hormonal como eu imaginava, que eu até perguntei pro médico, ele falou que era normal. Então isso foi uma coisa estranha. Aí teve uma vez que eu tive um episódio bem cabuloso. Como eu sentia muito calor, porque assim, amamentada muito calor também, né? Eu sentia muito calor pelas madrugadas, então assim, na maioria das vezes, de madrugada eu tomava um banho, né? Tipo assim, a Laura mamava, rotava, aí ela dormia, eu ia lá tomar um banho pra poder dormir melhor. Aí eu fui tomar banho, tomei banho assim com água morna, sabe? E de repente comecei debaixo do chuveiro mesmo, sentir frio, de tremer, a boca eu não conseguia me mexer. Aí eu não conseguia sair do banheiro pra, tipo assim, como eu tinha deixado o Leandro dormindo,
e não tinha avisado ele que, tipo, olha a Laura pra eu poder tomar banho, eu peguei e chamei ele ele levou um susto, eu chamei ele do banheiro e falei, amor, olha a Laura. Aí ele, tipo, meu, o que aconteceu? Eu falei, olha lá, porque eu não consigo me mexer. Aí, tipo assim, ele ficou tão apavorado, ele não sabia o que fazer, se ele me acudia, se ele ia ver a Laura, sabe? Aí, tipo assim, ele pegou e eu coloquei o roupão por cima tipo, eu nem me sequei direito, coloquei o roupão e ele colocou uma coberta em cima de mim, porque, tipo assim, eu tremia, a minha boca batia, assim, meus dentes batiam de tanto frio. Então, assim, era uma coisa totalmente hormonal, então bem cabulosa. Nunca eu tinha ouvido falar disso, tipo assim, é que também nunca vi muito relato, assim, de pós-parto, mas de conversar com as pessoas, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu achei bem estranho, mas é normal, na verdade, então é uma coisa que acontece mesmo. Bom, o que mais? Gente, eu creio que seja isso, né? Sobre peso, eu não vou conseguir falar pra vocês exatamente quanto eu perdi peso, porque faz muito tempo que eu não me peso. Ai, que vergonha, né? Fora que eu tava me pesando assim, as últimas vezes que eu me pesei foi em farmácia. Então não foi na balança do meu médico pra gente ter uma base. Foi assim, eu engravidei com 60 quilos. Eu engordei 14,2 kg, né? Que principalmente engordei 2,2 kg na última semana por causa dos complementos que eu tava tomando pra ela engordar. E até a última vez que eu me pesei na farmácia, que daí não dá pra ter muita confiança, eu já tinha perdido 8 quilos. Isso acho que foi antes do mês aniversário da Laura, então, tipo assim, não tava com 30 dias ainda. Eu acho que eu até postei no Instagram pra vocês alguma coisa. Como que eu tô me sentindo fisicamente, assim? Eu tenho a impressão, não sei se eu me acostumei grávida, eu tenho a impressão que o meu corpo praticamente todo voltou. Só que eu tenho essa impressão desde quando eu me pesei, eu não tava com o peso certo ainda, sabe? Mas acho que é porque talvez eu esteja maior ainda em tudo, assim, sabe? Quando ela tava com 30 dias, né? 30 e poucos dias, foi um pouquinho depois do meu aniversário dela, eu vesti uma calça normal, porque eu tava usando calça de gestante até então pra ficar mais confortável, sabe? Eu vesti uma calça normal minha 38 de volta. Yes! Então, tipo assim, parece que pelo menos ali aquela parte de baixo voltou. A minha barriga eu tô com uma pochetezinha, mas eu já tive isso antes de estar grávida, sabe? Quando eu engravidei, eu não tava com tanto assim, tava com um pouco menos. Mas a impressão que eu tenho, assim, que fisicamente eu tô meio igual já, sabe? Mas vamos aguardar a próxima consulta e eu vou relatando pra vocês, né? Pra eu dar uma olhadinha. O que eu reparei, assim, de mudança no meu corpo? Eu tive estria no seio, mas eu sempre tive mesmo, então eu já sabia, desde o começo me deu estria no peito e já era. No final da gravidez me deu algumas estrias no bumbum. Eu já tinha estria no bumbum também, mas elas ainda estão roxas, assim, meio feinhas. Graças a Deus, pela graça de Deus, eu não tive nenhuma estria na barriga, que era um medo meu, né? E eu achei que minha barriga não ficou flácida, sabe? Porque eu achava que ela ia ficar bem flácida, sabe? Mas ela não ficou, tá uma pochetezinha mais durinha, assim, que nem eu já tinha, sabe? Parece que é uma camadinha de gordura. O que aconteceu também, assim, não sei se ajudou eu a perder peso, apesar que eu acho que eu não perdi tanto peso tão rápido, assim, como algumas outras mulheres perdem. Mas além da amamentação, agora eu acabei de lembrar, eu tive um outro problema no começo do puerpério. Eu não tinha apetite, mas isso tem a ver um pouco com o puerpério, a parte emocional, depois eu vou falar pra vocês. Então, assim, eu não comia direito. Era muito difícil, muito custoso pra eu comer. Teve um dia até que eu tava dando mamar pra Laura, que eu acordei, o Leandro cutuquei ele do lado, assim, falei assim, amor, vai buscar bolacha de água e sal, senão eu vou desmaiar. Porque eu tava dando mamar pra ela e eu já tava muito fraca, eu tive muita fraqueza. Mas é porque eu não conseguia comer, sabe? Eu não conseguia comer, e uma coisa assim que eu acho que ajuda, se eu, de repente, na época, eu tivesse algumas coisas diferentes pra comer em casa, de substância mesmo, sabe? Não de comprar. De repente teria me ajudado um pouco, né? Porque assim, as coisas que tinha eram coisas prontas, tipo bolacha, pão, essas coisas que o Leandro comprava pra mim. Porque eu também não queria que ele ficasse cozinhando, eu queria que ele me ajudasse com a Laura, sabe? Me ajudasse não, fazer essa parte dele, né? Depois que ele chegasse do trabalho. E infelizmente, como vocês sabem, eu não tenho a minha mãe. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui. Tem muita gente, toda vez que eu posto, pergunta do que minha mãe morreu, toda vez eu respondo. A minha mãe morreu de câncer com 50 anos, tá? E eu já falei isso em vídeo. Então, como eu não tenho a minha mãe, uma coisa que falta, assim, pra gente é comida. Tipo assim, uma comidinha pronta, sabe? Que alguém faça. Então, o Leandro faz uma comida meio, tipo assim, simples, tipo, uma carne e um arroz, sabe? Tipo, do jeito que dá. Até porque eu não quero que ele fique muito tempo na cozinha, eu quero que ele fique com a gente. Então, tipo assim, faltou muito isso pra gente no puerpério. Eu até vou comentar isso no vídeo sobre a ajuda, que as pessoas, elas falam que querem ajudar, mas elas não querem mesmo, né?
Mas enfim, né, eu vou comentar com vocês no outro vídeo. Então isso foi uma coisa que eu tive, fraqueza. Depois eu comecei a voltar a comer, tive apetite e tal. Mas eu vou comentar com vocês no puerpério. Então é isso, gente. O meu pós-parto foi isso, basicamente, né? Em questão de fisicamente, os meus sintomas, os cuidados e tal. E assim, tô bem, tô viva, sobrevivi, gente. Então, assim, dá pra sobreviver a cesárea. Mas eu acho que eu preferia fazer parto normal. Não que foi alguma coisa muito, sabe? Mas, não sei, é o que eu prefiro. Mas é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Deixa o like de vocês. Eu tô falando agora em todos os vídeos, gente. Segue a gente nas redes sociais pra vocês acompanharem mais o nosso dia a dia, que eu consigo postar lá com mais frequência. E a Laura agora tem Instagram. O Instagram da Laura é @laurinhacorse. E o meu Instagram, gente, é @nadiacorse. Então segue a gente lá, gente, que a gente sempre tá fazendo postagem. Se você não tem Instagram, faça um Instagram pra seguir a gente, tá bom? Um beijo, gente. Não esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um grande beijo e até a próxima.